A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que fazem parte da primeira Igreja Batista em Itamaracá, aos amados irmãos de Jaguaribe, do Pilar, do Forte Orange e aos demais irmãos de outras igrejas que nos acompanham. Estamos reunidos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e hoje com o tema Eleve sua autoestima. Hoje o estudo será um pouco diferente do que os irmãos têm acompanhado, visto, não é? Hoje nós falaremos um pouco sobre psicologia do ser humano, os traumas, por que as pessoas têm a baixa autoestima. E espero poder ajudar. Se você está num momento de crise, como estamos vivendo agora, eu acredito que esse estudo trará para você um caminho a seguir. Primeiro nós vamos orar e buscar a presença do nosso Deus. Ore comigo em nome de Jesus. Ó Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que nos guia, que nos ilumina, que nos dá sabedoria. Obrigado, ó Pai, pelo dia que tivemos, pelas lutas que enfrentamos. E te peço, Pai, o perdão aos nossos pecados. E nesta hora, Pai, te peço que nos dê discernimento espiritual, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos aqui, ó Pai, explanar assuntos concernentes à vida das pessoas e que possamos ajudá-las com essas palavras a partir dos teus ensinamentos bíblicos, mas também do que a psicologia, ó Pai, tem mostrado para que a gente possa ter uma vida mais abençoada, uma vida mais feliz. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. E glória a Deus, meus irmãos. Vamos trazer esse tema hoje, porque estamos vivendo essa quarentena, não é? E nessa quarentena, muitas pessoas estão ficando muito tristes, nervosas, algumas estão ficando deprimidas e desleixando, né, da sua vida, dos cuidados pessoais às vezes, de se manter ativo, de se manter feliz, né, de cultivar a alegria. E é por isso que nós queremos trazer essas reflexões nesta noite, para que os irmãos possam ter também conhecimento sobre os mecanismos, as coisas que muitas vezes a gente não compreende que acontece em nossa mente, em nosso coração. Eu quero começar lendo o texto de Marcos 12, 30 e 31, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Eu frisei aí em vermelho: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque hoje nós vamos tratar do amor próprio. Não é? Porque uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber na vida cristã, especialmente quando se trata dos relacionamentos com o próximo, da ajuda com o próximo, nós precisamos entender que quando Jesus fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele parte do pressuposto de que para a gente poder amar o próximo, a gente tem que ter o amor próprio. Nós temos que nos amar, nos aceitar com nossas falhas, com nossas virtudes, com nossos defeitos. E por isso é que a gente pode entender a realidade do próximo e amar o nosso próximo. Mas quando não há o amor próprio, fica difícil a gente amar o próximo. Porque a gente fica como que dentro de uma carapaça, né? A gente deixa de viver a vida como Cristo ensinou. E fica meio recluso, meio depressivo. Então nós vamos tratar sobre a autoestima. O que é a autoestima? Não é? A autoestima é o quanto você tem amor próprio. Qual é a intensidade do amor próprio que você tem para com você mesmo? Não é? O quanto você se estima, se ama, se admira.
É claro que eu não vou trazer aqui um tema triunfalista, onde o ser humano é perfeito, não é? Onde nós não erramos. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que, apesar de todos os nossos defeitos, todas as nossas imperfeições, nós precisamos corrigir e melhorar o que for necessário, aperfeiçoar o que já está bom e nos aceitar e amar o como a gente é. Isso é muito importante para as nossas vidas. Então, quando Jesus fala esse segundo mandamento, ele se refere justamente à necessidade que a gente tem de expressar o nosso amor ao próximo, mas a partir do próprio amor que nós temos para conosco mesmos. Como eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Como eu posso entender a realidade do meu próximo se eu não me conheço, não entendo a minha realidade? Não é? Então é por isso que é muito fácil a gente muitas vezes jogar pedra nos outros, criticar os outros, porque a gente muitas vezes acha que nós somos melhores do que os outros. E muitas vezes a gente não compreende a nossa realidade de autoavaliar-se. Nós precisamos de uma autoavaliação para que a gente possa entender as nossas falhas, compreender os nossos erros, procurar melhorar e a partir daí entender os erros do próximo, antes da gente jogar uma pedra. Lembra que Jesus disse àquela mulher que foi pega em adultério? Né? Disse àquelas pessoas que queriam apedrejá-la: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um por um eles foram deixando e indo embora. E ele pergunta à mulher então: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. E Jesus diz a ela: eu também não te condeno, mas vais e não peques mais. É assim que a gente precisa entender e tratar o nosso próximo, com amor, com perdão, com ajuda. Mas se eu não faço isso comigo mesmo primeiro, então como eu poderia ajudar o meu próximo? Mas como é que a nossa autoestima começa? Como é que ela se forma em nossas vidas? Isso é bom, é muito importante a gente entender esse mecanismo da nossa mente, como a gente entende que é formada a autoestima. Então nós vamos entender agora quando começa a se formar a nossa autoestima. Lembra aos irmãos que a autoestima ela pode ser alta, não é? Ou pode ser baixa. A autoestima é minha estima própria. A minha estima própria ela pode ter um nível alto ou pode ter um nível baixo. Então eu preciso entender primeiramente como ela surge, onde ela surge. E eu quero que você faça uma avaliação também da sua vida. Olha para o teu passado agora, porque começa na infância. Então você vai poder compreender um pouco como é que isso se realiza. Olha para a tua formação, tua criação, a educação que teus pais te deram, os traumas que talvez você tenha passado. Não é? Muitas vezes a pessoa é desprezada pela família, pelos pais, não é compreendido. Então a gente vai ver agora esse processo, como é que funciona na formação da nossa autoestima. Não é? A partir do começo, a partir de como as outras pessoas nos tratam. Tá? Quando a gente está na infância, até 7 anos de idade, é a formação da nossa personalidade. É aí que vai ser registrado para o nosso futuro os nossos comportamentos, a partir dos relacionamentos que nós temos na infância. Seja como os nossos pais nos tratam ou nos trataram, as pessoas do nosso lar, a nossa parentela, amigos, coleguinhas. Até 7 anos é a formação da nossa personalidade. A partir daí, o desenvolvimento é só mais de conhecimento. Então a gente precisa entender, quando uma criança pode se alimentar ou destruir a autoconfiança. Não é? Quando é que isso acontece? Quando é que a criança ela começa a ter uma autoestima ou uma autoestima alta, né? Porque alto é pessoal, né? Alta com L é
de tamanho e alto é de intimidade, né? A sua estima pessoal. Ou uma autoestima baixa, né? Então nós temos aqui a autoestima baixa, que é o que a gente vai tratar especificamente, geralmente está relacionado a falsos valores, né? Porque é na infância que a gente começa a desenvolver a nossa personalidade, e isso depende muitas vezes da nossa criação, dos nossos relacionamentos com nossos pais, dos quais nós somos dependentes. Quando o pai e ou mãe menosprezam as coisas ditas ou feitas pela criança, por exemplo, né? A criança às vezes não pode se expressar, ela é repreendida severamente, ela não pode falar, seus comportamentos são mal compreendidos, não é? Você sabe que a criança, por exemplo, ela é muito curiosa, ela busca descobrir as coisas. Uma pessoa uma vez me contou que comprou uma bicicleta para o seu filhinho de 4, 5 anos, bicicletazinha daquelas pequenas, e no dia seguinte ele encontrou a bicicleta com os pneus murchos. Aí foi e reencheu de novo. E depois encontrou com o pneu murcho de novo. Aí ele chamou o filho, né? E falou: tá vendo? Não, porque eu mexi ali e esvaziei. Aí o pai imediatamente deu uma lapada, né? Deu umas tapinhas aí para o menino não fazer mais isso. Mas o pai não entendia que na realidade aquilo não era uma questão de destruir, né? O pai achou que estava destruindo a bicicleta. Mas era curiosidade, o menino encontrou ali o pito do pneu, né? Tirou a tampinha, achou o botãozinho lá dentro, né? Que você aperta e faz tsh, tsh, o ar vai saindo. Então ele achou aquele engraçado, talvez, né? E foi uma descoberta para aquela pessoa, para aquela criança. Mas o pai não entendeu isso e a repreendeu e ainda bateu na criança. Então são essas coisas que vai levando a nossa autoestima para baixo e vai formando uma autoestima negativa em nossas vidas. Os medos que as pessoas colocam nas crianças, né? Na minha época, né, nós tínhamos aqueles medos, né, do bicho-papão, vai comer o figo, né, da criança, vai colocar no saco, aquelas coisas que haviam, aquelas lendas urbanas, né, na minha época. Hoje quase não tem mais. Mas havia aqueles medos que eram colocados, né? Até as músicas de niná, né? Chupavão, né? Boi, boi da cara preta, né? Aquelas coisas todas que eram cantadas e assustavam, né, as crianças desde cedo. Isso leva a pessoa, a criança, a um desenvolvimento de uma autoestima baixa, quando não é reconhecido. Então, a gente vai ver agora esse processo, como é que funciona, tá? Vamos ver esse processo. A baixa estima, tá? A baixa autoestima, ela vai começar o primeiro ponto no abandono, tá? O abandono infantil, não o abandono daquele que deixa a pessoa sem, bota para fora de casa, ou não é isso. Aí é a questão do abandono do carinho, do relacionamento dentro de casa. A criança precisa do afeto, a criança precisa da atenção, precisa de brincar juntos, a criança precisa ser ensinada. E os pais às vezes não têm tempo, se ocupa, a mãe às vezes com a criança, uma menina ou um menino que vai na cozinha e a mãe sai, ou o pai chega do trabalho e quer ver sua televisão, seu jornal, e o filho chega perto, e ele: não filho, agora não tenho tempo. Então isso leva a criança a ter o sentimento de abandono. Esse sentimento de abandono cria nela um sentimento de rejeição. Ela acha que é rejeitada pelos seus pais. Quando ela acha que ela é rejeitada pelos seus pais, ela começa a querer fazer algo que possam atrair a atenção dos pais. Ela vai pensar que se fizer algo, ela vai conseguir a atenção dos pais. E que precisa de uma troca, não é? Então ela se sente rejeitada. E a partir daí desenvolve essa carência afetiva.
o abandono pelos pais, o sentimento de rejeição que ela sente e a carência, porque suas necessidades de amor, de compreensão, de companheirismo, não estão mais presentes dentro do seu lar. Por isso que para pais, hoje que tem crianças pequenas ou que vão ter filhos ainda, precisa ter muito cuidado com isso. Mas também, nós que já passamos, estamos na fase adulta, pode ser que ainda reste em nós uma autoestima baixa. E eu quero que você compreenda de onde veio essa autoestima baixa. E a gente vai explicar mais na frente um pouquinho, né, quais são as características, né, de uma autoestima baixa. Tá? Então, essa carência ela precisa ser preenchida pelos pais. Isso às vezes não acontece. E o que é que acontece então? O filho vai pensando que precisa de uma aprovação dos pais. Necessidade de aprovação. Então ele começa a fazer coisas. Acha que tem que ter uma troca. Os pais só vão dar a atenção dele se ele fizer isso, se ele fizer aquilo. Ele começa uma dependência de atitudes. Né? Porque ele quer ser reconhecido. Tá? Reconhecido. E aí, dentro desse problema todo que vai criando na mente da criança, finalmente o último estágio da baixa autoestima, ou autoestima baixa, é a dependência. Aquela pessoa, aquela criança, ela vai ficar dependente das outras pessoas. Ela não consegue mais se desenvolver sozinha. Ela não consegue tomar iniciativa. Ela não consegue mais tomar decisões. Você conhece muitas vezes pessoas que diz assim, esse é o Maria vai com as outras, ou aquele que só vai arrastado ou puxado. Não é? Talvez essas pessoas não tenham iniciativa, talvez elas tenham passado por essa situação desde criança, a incompreensão, os pais que às vezes eram agressivos ou abusivos, os pais que não tinham diálogo com os filhos, acham que o filho não sabe de nada. Então isso é uma coisa bastante séria, que isso leva para toda uma vida. Aí a gente tem hoje pessoas que se dão mal no emprego, não conseguem assumir posição, depende sempre de uma chefia para fazer as coisas. Se a pessoa disser, olha, faz um, ele faz um. Se a pessoa disser, faz dois, ele faz dois. Mas se a pessoa não disser nada, ele não faz nenhum nem dois, ele fica parado. Ele não toma iniciativa, ele não se movimenta, não constrói nada. Essa dependência leva você a ter uma autoestima muito baixa. Isso vem desde a infância. E aí, irmão, como a gente começa a tratar dessa autoestima, para melhorar, para aumentar a minha autoestima, a sua autoestima? O melhor caminho, não é, para a autoestima se desenvolver é ter um autoconhecimento. Quem é você? Meu irmão, como você se comporta? Quais são as suas preferências? Quando você tem medo, como você reage? Quando alguém te faz um convite, como você responde? Você tem iniciativa para ir buscar algum resultado? Não é? Quer ver uma característica muito séria da baixa autoestima? É a timidez. A pessoa não se expõe. A pessoa teme a exposição. É uma pessoa vergonhosa. É uma pessoa que se esconde. Né? É uma pessoa que, se alguém disser, tu tem que ir, a pessoa vai, mas vai muitas vezes a contragosto. Então, eu preciso me conhecer, você precisa se conhecer. Até porque o diabo trabalha em cima disso. O diabo, ele conhece muito mais a gente do que a gente mesmo. E muitas vezes a gente quer fechar a porta da vida espiritual para o diabo, mas deixa janelas abertas e ele entra em nossas vidas. Então, o autoconhecimento é que vai nos levar a poder melhorar e corrigir quando a nossa autoestima estiver baixa. Porque eu sei quem sou eu, meus pontos fortes e meus pontos fracos.
Então, se você puder até anotar no caderno, isso é interessante. Pegar um cadernozinho e dizer quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que é que eu gostaria de melhorar. Isso é muito importante. E para isso, né, para esse autoconhecimento, tem que haver esse diálogo interno. Quem sou eu? Por que é que eu ajo assim? Né? Por que eu não me comprometo com nada? Às vezes a gente encontra muitas pessoas assim na obra do Senhor, no trabalho da igreja. Pessoas que não se comprometem com nada, pessoas que só vai se for com um grande grupo, pessoas que não tem uma iniciativa para fazer nada. Essas pessoas ela têm a autoestima baixa. Ela precisa melhorar. Às vezes são pessoas mais tristes, pessoas tímidas. E a timidez ela é um traço justamente da autoestima baixa. Então precisa haver esse diálogo, se perguntar por que eu sou assim? Por que eu não consigo tomar uma iniciativa? Se alguém me chama para ir dirigir o culto, eu digo que não, eu tenho medo. Por que esse medo paralisa? Por que esse medo me paralisa? Por que eu tenho medo de dar um testemunho na igreja? Por que eu tenho medo de ir para uma seleção e falar quem sou eu numa seleção de emprego? Né? Por que meu negócio é ficar dentro de casa? Entendeu, irmãos? Esse diálogo interno com você mesmo precisa ser feito. E é a partir disso aí que começam as melhoras e as mudanças. Pedindo a Deus para que o Espírito Santo lhe ajude a você melhorar nos aspectos, para que tua autoestima se eleve. Tá? E como é que isso é feito? Primeiro você tem que ter esse autoconhecimento. Tá certo? Se você sabe onde é que você é forte, você sabe que você é tímido. Às vezes você pode não saber por que é que você é tímido, mas sabe que você é tímido. Mas a timidez ela não é algo que é natural da nossa personalidade. A retração ela não é algo nosso, ela é algo que é adquirido pela nossa mente. Então eu preciso, tá? Então é muito importante você nesse diálogo interno, de autoconhecimento, buscar também a ajuda necessária. Qual é a ajuda necessária? Você pode procurar um psicólogo voluntariamente. Né? Pode procurar um pastor para conversar, um irmão que tenha mais experiência, né? Alguém da família. Mas muitas vezes com o pessoal da família a gente não costuma, né, abrir o coração. Então procure um médico, um psicólogo, alguém que você possa conversar abertamente, que talvez não conheça a sua realidade familiar, não é? Ou o seu pastor, para que possa te ajudar. Então esse conhecimento eu preciso associar a algo. Uma vez que eu estou procurando ter meu autoconhecimento, né, e começar a me respeitar, porque o autorrespeito, ele significa que eu conheço as minhas limitações, procurarei melhorar e vou me aceitando do jeito que eu sou, mas com a perspectiva de corrigir aqueles defeitos que minha mente adquiriu, que não são bons para mim, para que eu possa entender as coisas que pertencem a Deus e aquelas que não são boas até no meu relacionamento com Deus. Se eu tiver um autoconhecimento e me respeitar, isso vai ser igual a autoconfiança. Tá? Porque à medida que eu me conheço, eu vou, consequentemente, buscar ajuda. Eu não posso ficar na mesma situação que eu estou. Eu, Marcelo, pastor Marcelo, também fui, ainda sou, né? Tímido. Mas eu procurei ajuda. Estudei, li, conversei com psicólogos. Tá certo?
para que eu pudesse tirar de mim qualquer objeção às minhas ações para o desenvolver da minha vida profissional, ministerial. Entendeu, irmãos? Não sofra sozinho. Com a autoconfiança, eu preciso associar algo mais, que é a autoestima. Então, se eu tenho um autoconhecimento, se eu me respeito como pessoa, respeitar é saber as limitações que você tem e encará-las para melhorar. Mas a pessoa que diz tu não presta, diz para si mesmo, né? Você não presta, você é imprestável, você não serve para nada, você nunca vai conseguir isso, você nunca vai ser um profissional, você nunca vai... Essas coisas que desrespeitam você mesmo não levam você a ter autoconfiança. Você vai ter sempre medo de enfrentar as coisas, porque você não consegue. E essa autoconfiança, se você conseguir ela a partir da união do autoconhecimento com o autorrespeito, e você associar a autoconfiança à sua autoestima ou amor próprio, então eu me amo, eu tenho uma autoconfiança, eu vou conseguir, isso leva você a viver plenamente o amor próprio. Aquilo que Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Eu me amo, agora eu posso agir em favor do meu próximo, porque eu vou entender o que ele passa, o que ele passou, quem é aquela pessoa. É a partir daí que a gente desenvolve a nossa autoestima alta e começa a se livrar da autoestima baixa. Então eu convido você agora que eu vou passar para você algumas dicas, né? Algumas dicas para elevar a sua autoestima. Preste bem atenção nessas dicas. Primeiro, acredite que você é amado de Deus. Você é amado por Deus. Deus te fez a tua imagem e semelhança. Amém? Deus te fez para ser um vencedor. Deus te criou não foi para estar de cabeça baixa. Deus te fez para voar, voar alto, chegar até os céus, até a eternidade. Jesus morreu por você na cruz. Olha que preço alto Jesus pagou por você, porque te ama. Então, se você entender isso, olha, Deus me ama, a tua autoestima ela vai melhorar, ela vai se levantar. Acredite nisso. Tenha certeza de que Deus te ama profundamente e que Jesus morreu por você. Você vai ver como tua autoestima não vai melhorar. Segundo, muitas vezes quando nós estamos com a autoestima baixa, a tendência é a gente relaxar com a gente mesmo. E nessa quarentena é muito comum, né? A pessoa se entregar. Às vezes não toma um banho no final da tarde, por exemplo, não se penteia direito, não bota um perfume, né? Não veste uma roupinha melhor, fica com aquela roupa que dá fazer a faxina. É o dia todo com avental dentro de casa, a mulher. O homem é todo dia com aquele calção de jogador de futebol. Chega de noite e não bota uma roupa, uma camisa mais arrumadinho. Entendeu, irmãos? Não faz a barba, a mulher não trata do cabelo. E quando a gente pensa em manter a boa forma física, isso é importante porque quando a gente se olha no espelho, a gente precisa se amar, precisa se gostar. Se você olha no espelho e acha que a tua forma física não está boa, a tua autoestima alta te ajudará a você corrigir os defeitos físicos. Por exemplo, mudar a alimentação para ter uma redução se for peso, ou pegar peso se tiver magro demais. Né? Porque magreza nem sempre é saúde, tá? É buscar ajuda, informação. Como é que eu faço para perder alguns quilos? Como eu posso mudar? Porque a autoestima alta te faz ter um pouco mais de disciplina para você mudar a tua alimentação. Porque quando você está com a estima baixa, você não quer comer nada.
é lá a farofa, é o feijão lá com bem gordo, é a feijoada cheia de calabresa, é a salsicha, né? A salsicha. Você nem liga para o que está comendo. Então, cada vez mais você vai olhar para a tua forma física e vai dizer assim, que pessoa feia. Né? Essa semana minha esposa aqui em casa, por exemplo, comprou lá um produtozinho para cabelo, tingiu em casa mesmo o cabelo, né? De vez em quando ela passa em casa mesmo, passa uma escovazinha no cabelo, para se sentir bem, vai trabalhar, bota uma roupa, não bota uma roupa de ir para Recife como ela ia, mas bota uma roupa normal, uma roupa arrumadinha, fica no computador trabalhando. Isso é de quem tem autoestima elevada. Não é? Não passa o dia todo desmantelado. Gostar da nossa imagem nos faz a gente querer estar sempre bem. Não é? É cortar as unhas, é limpar a unha, é pintar a unha se a mulher gostar de pintar, colocar um esmaltezinho ou uma base. Não é? Tudo isso, irmãos, trazem com que a gente eleve nossa autoestima. Se você não gosta do que você vê no espelho e você não consegue mudar, é porque a tua autoestima está baixa. É porque você está no estado de depressão. Se você diz assim, eu preciso mudar esse aspecto, né, aí você tem, pela autoestima alta, a capacidade de fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, comer uma alimentação diferenciada, pesquisar. A internet está cheio de orientações boas sobre nutrição. Né? Então, isso é a autoestima alta. A autoestima baixa diz assim, fica do jeito que tu não presta não, fica do mesmo jeito aí. Vai comer a salsicha mesmo para valer aí. Não é? Uma outra coisa importante. Quando você olhar para você, não olhe só seus defeitos. Quais são as suas qualidades? Às vezes, tem defeitos que é difícil a gente tirar da nossa vida. E quando a gente fica tentando tirar e não consegue, a gente esquece de que nós temos muitas qualidades e acabamos deixando de demonstrar as qualidades que temos. Antes de começar a tratar dos defeitos, melhor amplia as tuas qualidades, faz com que as tuas qualidades sejam demonstradas, não é? Por exemplo, você não consegue falar em público, ou falar na igreja ou dar um testemunho, mas você consegue chegar na igreja e ser voluntário para organizar certa coisa, para fazer um buquê de flores, um arranjo, para pintar algo. Então, valorize isso, esteja à disposição dessas coisas boas, porque depois você vai conseguir trabalhar os teus defeitos. Se você cuidar só, eu não vou na igreja não porque eu não sei falar, eu não vou na igreja não porque eu não sei falar. Estou falando assim, a nível de igreja, porque é o nosso dia a dia, né, irmãos? Mas pode ser em qualquer área do teu trabalho. De repente você trabalha no escritório, você não é bom para fazer um cálculo matemático lá, uma coisa, uma planilha, mas você é excelente para digitar um texto, passar um e-mail. Então procure demonstrar isso que você é capaz de fazer. Faça o melhor que você puder e aos poucos você vai procurando melhorar, aprender como fazer uma planilha no Excel, por exemplo. Mas se você ficar só, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, acaba você tendo boas qualidades que não são demonstradas. E aí o que não se vê não é lembrado. Né? Tem um ditado popular que diz assim, né? O que se vê é lembrado. Então você precisa demonstrar as suas qualidades primeiro. E depois tratar os defeitos.
Mas a gente fica tão preocupado com o nosso defeito, muitas vezes, que esquece das nossas qualidades. Isso ajuda a elevar a tua estima. 4. Procure aprender com a tua própria experiência e, em especial, com a experiência dos outros. Veja onde você errou na vida, onde você deixou de aprender, onde você falhou, onde tomou decisões erradas que podiam melhorar a tua decisão, que podiam ter tomado um caminho novo, um rumo novo na tua vida. Aprenda também com os erros dos outros. Fulano saiu do emprego, foi para tal lugar. Fulano saiu da igreja, foi para outra e deu no mesmo, piorou lá mais a situação dele. Aprenda com os teus erros, para não cometer de novo. E com os erros dos outros, para não cometer o que você ainda não cometeu de errado. Porque alguém fez algo errado, e se eu aprender com ele, aquele erro eu não vou cometer na minha vida. Isso ajuda a elevar a tua autoestima. Aprenda com o teu passado. Não viva nele. Porque o passado já passou. Ele é apenas de aprendizado e experiência. O futuro também não nos pertence. Hoje é o dia da gente viver as coisas boas. 5. Ouvir a intuição, o que aumenta a tua autoconfiança. A gente, quando lê a Bíblia, a gente, quando ora, Deus vai nos capacitando a tomar decisões corretas. Aí você diz assim, isso aqui não é bem certo. Não faça. Essa decisão não é legal. Não faça. Quando você tem essa intuição, ouvir o Espírito Santo, Deus, a palavra, a tua consciência de uma pessoa que foi regenerada no sangue de Jesus Cristo, a intuição, essa percepção espiritual, você vai poder ter a tua estima elevada. É assim que a gente vai melhorando a vida. E em 6º, fazer todo dia algo que te deixe feliz. O que é que te deixa feliz? Se eu pensar em mim na quarentena, o que mais me deixa feliz é estar em família, aqui em casa. É fazer refeições juntos, né, todos. Então, nós temos que fazer isso. É fazer uma oração em família. É transmitir esses estudos, me deixa feliz. Então, eu não tenho tempo para estar dizendo assim, ai meu Deus, eu sou um coitadinho. Ai meu Deus, eu não estou fazendo nada nessa quarentena. Ai, eu vou morrer dentro de casa. Irmãos, o melhor lugar do nosso, aqui, enquanto aqui no mundo, é o nosso lar. Aqui a gente pode fazer, o que é que eu faço aqui? Além disso, todo dia eu arrumo uma coisa diferente em casa. Eu modifico alguma coisa, tiro um tempinho, arrumo alguma coisa, arrumo uma estante, arrumo meu guarda-roupa, tiro roupas que não estão mais servindo para doar. Quando eu voltar à atividade da igreja, tem um monte de roupa aqui, de coisa para doar. Faça algo que te deixe feliz todos os dias. Ler a Bíblia todos os dias me deixa feliz. Entendeu, irmãos? Isso vai elevar muito mais ainda a tua autoestima. São dicas que você precisa fazer. Ter a mente ocupada. Tá? Para que você possa, então, realizar essas coisas que te deixam felizes. Todo dia eu vou no carro, ligo o carro, deixo o carro esquentar um pouquinho, porque está andando pouco. São pequenas coisas, sabe, irmãos? Pequenas coisas. Limpa ali o jardim, aparam as plantas. Então, são essas coisas que fazem a gente ser feliz diariamente. E isso ajuda a tua autoestima a se elevar. Amém? Mas eu quero trazer 3 dicas ainda para você, importantíssimas. Essas são as mais importantes. Primeiro, pare de se comparar com os outros. Deus te fez único. Por que eu não sou assim, fulano é? Por que eu não sou mais magro? Por que eu não sou mais gordo? Por que eu não sou mais alto? Por que eu não sou mais baixo? Por que eu não sou médico? Por que eu não sou engenheiro? Você não é porque você não quer. Como é, pastor, essa história?
Sim, porque Deus te fez único e Deus te ajuda. O milagre vem do Senhor. Agora, precisa do esforço. Eu quero ser um médico. Então, você tem que se esforçar. E as coisas que forem difíceis, os milagres, Deus faz na tua vida. Então, comece a estudar, comece a preparar. A quarentena agora. Aproveite a quarentena. Estude mais. Se prepare mais, em vez de estar vendo só rede social. Não é? Os faces, as coisas da vida aí. Procure mais fazer preparatórios, estudar pela internet, fazer exercícios, reforçar os estudos que você tem aí, está esquecendo. Então não se compare. Por que é que fulano tem isso e eu não tenho? Trabalhe para que as coisas aconteçam, meu irmão. Não se compare com tudo. Você é único. E Deus tem um propósito único para você. Você lembra que eu falei dos propósitos individuais, da vontade objetiva de Deus para a tua vida? Então, pare de se comparar com outros. Você é único, você é especial. Precisa apenas encontrar o teu caminho e elevar a tua autoestima. Segundo conselho, segunda dica importante. Desligue os programas da mídia que mostram para você homens e mulheres moldados para o consumo. O biotipo da mulher de sucesso é a magrinha, é a que se veste bem, é a que tem carro, que dirige, não sei, por aí assim. Do homem bem-sucedido, não é? Faça da tua vida um sucesso, não olhe para esses paradigmas. Você é um ser humano dotado de corpo, alma e espírito. Siga os padrões da Bíblia. O padrão da Bíblia não olha só a aparência, ele informa que a aparência é importante, a maneira de vestir é importante, mas ele olha para dentro de nós. Quem somos nós? Quem é você? Então, meu irmão, siga os padrões bíblicos. Não se importe porque você é diferente daquela pessoa, porque você acha que você não tem talento. Você tem talento de sobra em todos os sentidos. É que a tua autoestima estando baixa, você não consegue ver aquilo que eu falei antes, as tuas qualidades, você só olha os teus defeitos. Você é capaz de muitas coisas se você procurar elevar a tua autoestima. E terceiro, não minta para você mesmo. Não represente o que não é. Seja autêntico e realista. Só a verdade liberta. Seja você mesmo. Não precisa enganar ninguém. Agora, há comportamentos que são ruins. E as pessoas às vezes não entendem isso. Ah, eu tenho que agradar todo mundo? Não, Jesus não agradou. Porém, eu tenho que ser cordial com as pessoas. Eu tenho que tratar bem as pessoas. Eu tenho que ser amigo das pessoas. Não é? Então eu tenho que mudar aquilo em mim que não é bom ainda. Depois que eu valorizar as minhas qualidades, eu vou começar a trabalhar os meus defeitos também. Para que eu possa melhorar. Mas não precisa ser falso. Né? Chega na igreja, é a santidade em pessoa. Mas quando está com os amigos, é uma peste. Não é dessa maneira. Então tenha cuidado. Desenvolva isso. Seja sincero com você mesmo. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Então seja aquela pessoa em todos os lugares, com suas virtudes e com seus defeitos. Essas 3 dicas são muito importantes. E agora eu quero tratar com vocês, para a gente já caminhar para o final do estudo, qual é a consequência de uma autoestima alta, elevada? O que é que traz de benefício para as nossas vidas? E agora eu quero trazer esse resultado para vocês. São 10 consequências boas de uma autoestima elevada. Primeira, mais capaz de expressar afetividade. Sabe, irmãos, a gente com autoestima baixa, a gente não expressa a afetividade. A gente não consegue dizer que ama, não consegue abraçar direito as pessoas, não consegue dizer uma coisa agradável, fazer um carinho na mãe, no pai.
né? E isso é muito ruim. Então, quando você tem a autoestima elevada, você chega com aquela alegria, você dá um abraço, você sorri, você dá um cheiro, diz eu te amo. Isso é maravilhoso, as pessoas vão cada vez mais estar perto de você, querer estar perto de você, porque você expressa a afetividade, demonstra o amor, o carinho para com as pessoas. Segundo, os sentimentos de ansiedade e insegurança diminuem muito. Não é? Ai meu Deus, eu acho que eu não vou fazer aquilo. Isso vai diminuir. Não é? A gente que está no ministério pastoral, a gente tem muito medo. Medo de Deus não se agradar do que a gente faz, de a gente fazer as coisas erradas. Mas Deus nos chamou assim, sendo nós pecadores e falhos. Então, eu vou em frente. Porque Deus me chamou, porque Jesus morreu por mim. Então, se eu tenho minha autoestima elevada, eu vou em frente. Eu vou caminhar. Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sigo sempre para frente, irmãos. E essa ansiedade, a insegurança, ela diminui bastante. 3. Há uma harmonia maior entre o que a gente sente, diz e faz. Tem pessoa que sente uma coisa, diz outra e faz outra diferente. Né? Sente raiva, diz que não e fala por trás. Entendeu? Mas quem tem autoestima elevada, não precisa disso. Há uma harmonia. Se ela disser assim, eu tenho raiva de fulano, e não deveria, mas pode acontecer. Mas ela diz assim, mas eu vou buscar e vou conversar com essa pessoa. Quando você falar dela, você não fala mal. Você diz, fulano é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Tem seus defeitos, suas dificuldades. Lembra aquilo que Jesus falou? Se você se ama a si mesmo, você vai amar seu próximo, porque você sabe que outras pessoas podem ter os mesmos defeitos que você tem. Mas quando você tem a autoestima elevada, há uma harmonia, né? O seu proceder é mais linear. Você sente, você diz e você faz. Uma outra coisa. Necessidade de aprovação diminui, aquela dependência. Se fulano não disser que tá bom, eu não faço mais. Eu faço aqui uma comida, se meu esposo todo dia não elogiar, eu não faço mais. Não, você continua fazendo comida boa e excelente, mesmo que não elogie. Né? Não precisa daquilo. Né? Eu sou pastor, mas há momentos que a gente pensa, será que eu estou agradando aos irmãos? Nem sempre eu estou agradando aos irmãos. Né? Mas eu estou aqui porque fui chamado para um trabalho. Então, eu respondo ao meu Senhor. E se eu depender realmente só do ser humano, onde é que eu vou parar? Não vou parar em canto nenhum, irmão. Porque nem sempre a gente é reconhecido. Mas com a autoestima elevada, eu faço sempre o melhor. Você deverá fazer sempre o melhor para a honra e glória de Jesus. Paulo diz assim, vocês servos, servir ao seu Senhor como se fosse para Deus. Porque Deus vê todas as coisas. Não é? Então, não há aquela necessidade de fulano estar dizendo, foi bom. É claro que de vez em quando é bom a gente escutar. Obrigado, está gostosa a comida, foi bom você fazer isso. Mas se isso não acontecer, você continua trabalhando da mesma maneira. Porque Deus vai reconhecer um dia. 5. Maior flexibilidade para a aceitação das mudanças. Às vezes a vida muda o curso. Imagina agora, nessa pandemia, não é? Todo mundo, boa parte, parado em casa, alguns até desempregados. Houve uma mudança na nossa maneira de viver, pelo menos nesse período. Nós temos que nos adaptar. Quando você tem uma autoestima elevada, você se adapta. Você procura maneira de sair, de sobressair, de resolver aquilo que está pendente. Mas com a autoestima baixa, a pessoa vai dizer, ai meu Deus, agora eu me acabo de vez. Agora eu morro de vez. Não, irmãos. Quando você tem a autoestima elevada, há uma maior flexibilidade para aceitar as mudanças e você se adapta melhor. Como é que eu poderia estar transmitindo a palavra de Deus se eu não me adaptasse agora? Aprendi muita coisa boa, meu irmão, nessa quarentena, na internet aqui.
como fazer esses vídeos, como ter um canal, como fazer aqueles cultos online, entendeu? Então, aceitei as mudanças do momento. Eu podia ter ficado em casa, ai meu Deus, quando é que a gente volta para o templo? Lá os irmãos como é que estão? Não, a gente tem que prosseguir, irmãos, se adaptando. Isso é a autoestima elevada. 6. Mais satisfação e alegria pessoal, não é? Estar contente consigo mesmo, com as coisas que te cercam, com as dádivas que Deus te dá, com a tua família, que é imperfeita, a minha também é imperfeita, eu sou imperfeito, mas eu tenho satisfação dentro do meu lar, com a minha família. E louvo a Deus por causa disso. 7. Maior desempenho das atividades espirituais e seculares, aquilo que eu falei da pessoa ser tímida, da pessoa não ter coragem, não se levantar, não sair para resolver as coisas, não sair para fazer um trabalho na igreja. Agora não, seja eu no trabalho, né? Há uma história de um gerente de uma empresa, ele foi promovido para ser gerente. Mas havia no mesmo setor dele um outro funcionário que também concorria a essa vaga. E era muito mais antigo na empresa. E ele não entendeu por que a pessoa que era mais nova foi promovida e ele não foi promovido. E isso demorou um tempo. Então, uma determinada vez, um dos sócios da empresa perguntou, né, ao outro sócio por que ele tinha promovido a pessoa mais nova na empresa e não o mais velho. Aí ele disse assim, eu vou te mostrar por quê. Aí chamou o empregado mais velho e disse assim, olha, que tinha mais tempo na igreja, na empresa, vai lá embaixo ali, pergunta quanto é o preço do abacaxi para mim, por favor. Aí está certo, eu vou. Aí foi lá embaixo, na feirinha que tinha perto da empresa. Chegou lá, não tinha abacaxi, ele voltou. Aí disse assim, olha, infelizmente não tem abacaxi não, tá faltando, não tá na safra. Então tá bom, obrigado. Aí chamou o outro que tinha sido promovido a gerente. Aí disse assim, vai lá embaixo e procura o preço do abacaxi ali na feira para mim, por favor. Eu disse, vou lá. Aí foi, chegou lá, não encontrou abacaxi. Aí voltou. Quando chegou cá em cima, o homem falou, cadê? Tinha abacaxi? Eu disse, tinha não, mas eu procurei saber, tem laranja, a tanta, o cento, a dúzia, tem banana, tem melão. Se eu quiser alguma dessas frutas, tem aqui, eu trouxe tudo com preço. Então essa é a grande diferença, irmãos. Desempenho, a autoestima me faz ter um desempenho maior, seja na vida espiritual, seja na vida secular. Isso não acontece quando você tem baixa estima, né? Baixa estima. Baixa autoestima, melhor dizendo. 8. Os teus relacionamentos serão mais saudáveis. Muitas vezes quem tem a estima baixa, ela é subjugada por outro. Às vezes o outro pisa na pessoa, porque a pessoa não se ama, a pessoa não tem a autoestima elevada, sempre leva a culpa de tudo, sempre acha que é sempre errada, que nunca está certa, que o marido, que a esposa está sempre certo, e ela é errada de tudo. Então, são essas coisas, né? Quando você tem a autoestima elevada, os relacionamentos são mais iguais, mais igualitários. Errar é uma coisa, mas ser pisado por outro, não. Então você consegue manter, olha, fulano, isso aí você está errado. Entendeu? Melhora teus relacionamentos. 9, as duas últimas coisas mais importantes. Primeiro, você tem mais paz interior, tem mais tranquilidade, você se aceita, você sabe que tem suas falhas e procura melhorar, você tem suas virtudes e trabalha em cima delas, você tem mais paz interior. E finalmente, você tem mais fé e confiança em Deus. Eu não sei se você sabe, mas quem tem autoestima baixa tem menos confiança em Deus, se desespera por qualquer coisa, a fé é pequena, duvida das coisas, faz as coisas, não faz as coisas pela fé. Então isso é sinais de uma autoestima elevada, mais fé e confiança em Deus. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo a você que busque ajuda.
Se você é tímido, deprimido, está com autoestima, você olha no espelho e não se agrada do que vê, você acha que você é uma pessoa fraca, derrotada, é hora de dar uma mudança na tua vida. Procura ajuda. Ora a Deus. Se teu relacionamento com Deus estiver quebrado, procure o pastor da igreja, me procure. Procure um psicólogo, procure um médico, uma pessoa para você desabafar, porque aí você terá ajuda, mas sempre com o objetivo de mudar, sabe? Porque tem pessoas que ouvem um conselho e dizem, mas eu... Isso é sinal de que a tua autoestima está baixa e você não adianta você nem conversar. Mas procure dizer, eu preciso sair dessa situação em que eu me encontro. Tá? Eu quero ter uma autoestima elevada, porque a tua vida vai melhorar. Você será muito mais abençoado, será muito mais feliz. Que Deus os abençoe. Espero que esse estudo tenha trazido esclarecimentos para a tua mente. Para quem é você. E que você possa se surpreender com o que você é capaz de fazer. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai amado, agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, por todos aqueles que estão vivendo momentos de depressão, de autoestima baixa, de dificuldades na vida, que acham que não vale nada, que não tem valor, que não consegue fazer as coisas, que não consegue ser feliz. Em nome de Jesus, ó Pai, que esse estudo alcance esses corações e Teu Espírito Santo venha transformar as suas vidas, Pai. E eles tomarem iniciativas de melhorar, buscando ajuda primeiramente, em Ti ou nos seres humanos que poderão nos ajudar. Abençoa a Tua igreja e que logo, logo possamos estar de volta nos reunindo nos templos. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Eu te oro em nome daquele que nos amou e entregou sua vida por nós, o Rei Jesus, aquele que vive e reina, hoje e agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, que a paz de Cristo, a fé, a confiança, a paz interior reine em teu coração. Amém.